Olá, amigos da revista Imagem, que está acompanhando mais uma entrevista a respeito de eleições neste ano de 2022. Hoje nós estamos aqui do lado do Vado, nosso amigo Vado, que atua na área da saúde, né? Então eu vou deixar primeiramente o Vado se apresentar, não é mesmo, Vado? Pode se apresentar? Olá, prazer, sou Edivaldo, mais conhecido como Vado. Trabalho na saúde de Andrelândia há cerca de 15 anos e estamos aqui com o Geraldo para a gente demonstrar aqui a nossa intenção, nosso apoio ao nosso presidente, atual presidente e, se Deus quiser, reeleito presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Já foi bastante direto na sua intenção de voto, né? Sim. Muito bem. E, Vado, a sua experiência de trabalho, de vida, já é de bastante tempo. Já atua na área de saúde há quanto tempo? Há 15 anos. 15 anos na área da saúde. E vivenciou muita coisa, dentre elas a pandemia, né? Perfeitamente. Exatamente. Aí eu já aproveito para confirmar com vocês que a próxima entrevista que nós vamos apresentar será com uma médica, né? E nós vamos tratar também assunto a respeito da pandemia e como que foi, tá bom? E então, olha só, Vado, eu vou mudar um pouquinho do assunto e vou trazer sobre Janones. Nos últimos 3 dias, né, o Janones foi muito polêmico ao criar uma informação que foi tomada pelos partidários de Bolsonaro como uma ameaça ao povo brasileiro. E eu gostaria de saber de você, o que você acha de pessoas como Janones, que estava, por exemplo, com o Bolsonaro na última e agora está contra o Bolsonaro e a favor ao Lula. O que você tem a dizer isso? Certo, Geraldo. Então, a gente tem visto, né, como você disse nos últimos dias, realmente tem vindo muita censura. E isso tudo com solicitações do partido oposto aí. Sim, né? sim. Portanto, tendo em vista o próprio vice, né, do candidato, ele mesmo na última eleição inseriu vários vídeos, inúmeras... Vão acabar censurando os vídeos dele também, né? Vai acontecer alguma coisa assim. Exatamente. Pois é, pode acontecer realmente que censure até os próprios vídeos, ou seja, não dele, não da internet, mas o candidato contrário ao Lula pode ser impedido de usar os vídeos do vice falando mal do Lula. Sim, né? sem dúvida. Inclusive a gente tem que estar atento com o que a gente vai falar, né? Demais, né? Nós fazemos essa entrevista aqui com o maior cuidado, porque realmente, né, os olhos da censura estão sobre nós. Certo. É muito complicado isso. E é interessante que os vídeos feitos pelo Alckmin, eles são vídeos que estão falando a realidade daquele momento, né? Sim. Daquele momento, ele está narrando o que estava acontecendo naquele momento. Exatamente. E hoje nós não podemos contar para as pessoas aquilo que acontecia, porque nós podemos ser vítimas da censura. Exatamente. Mas, dando continuidade a isso, eu até queria conversar com você uma coisa. O Vado estava com a gente hoje acompanhando alguns fatos, alguns eventos aqui na cidade de Andrelândia, né, em que nós percebemos que está havendo um outro tipo de censura. É quando eleitores ou pessoas muito fanáticas, elas começam a ameaçar quem se manifesta, o seu posicionamento político, começa a ameaçar algo assim: se você defender o Bolsonaro, nós vamos falar da vida pessoal sua na internet, você está perdido. Absurdo. Um absurdo. Absurdo. Você hoje acompanhou um caso desse? Sim, tem um caso muito próximo. muito próximo. Pessoa muito próxima da gente. Vítima desse tipo de ameaça. Desse tipo de ameaça. Triste, muito triste, lamentável. Lamentável. Então, além daquela que vem lá de cima, que são as denúncias do PT, nós temos também, entre nós aqui, entre os conterrâneos, né, casos, e no plural, casos, mas hoje teve um bem mais grave, em que uma pessoa se manifestou, né, apresentou os seus motivos pelo qual vai votar em Jair Bolsonaro, e logo em seguida algo foi orquestrado contra ela, né, trazendo informações. Sim. A maioria dessas coisas são falsas, né? Trazendo informações falsas, mas colocando a pessoa que exerceu o seu direito, né? A sua liberdade, de manifestar o seu voto para Bolsonaro e falar que Bolsonaro representa os direitos, os valores da família, né? Inclusive essa questão de valores da família, quem define, quem decide somos cada um de nós, né?
Cada um tem os seus filhos, né? Cada um tem os seus pais, e nós sabemos o que é preservar os nossos valores familiares, principalmente isso. Exatamente. Mas no tocante de qualquer coisa, independente de qualquer história, a vida pessoal dos outros não deveria ser instrumento de ameaça. Principalmente ameaça política, né? De política. Olha, se você falar na internet que você vai votar em fulano de tal, eu vou contar que um dia você estava tomando cerveja lá no barzinho. É mais ou menos assim. Exatamente. É Exatamente o que vem assim, acontecendo, inclusive o que aconteceu. E você já passou por uma dessas? Não. Não. Eu já passei por uma. Já passei por uma dessas aí. E é terrível. As ameaças, né? Muitas vezes eles não têm como provar, eles utilizam de montagem. É bem complicado. Exatamente. E É as muito pessoas complicado. que saem mais machucadas com isso tudo, no caso, os nossos familiares. Familiares, né? A ferida vai para os familiares, né? Familiares. Porque as questões familiares elas são resolvidas ali dentro de casa, não na internet, não publicamente. Justamente. Mas eu te falo, ó, a justiça ela anda decepcionando muita gente, mas ela vai funcionar, né? Os autores dessas ameaças vão se dar muito mal. Com certeza. Vamos passar para o próximo assunto. Olha, o próximo assunto aqui é você falar um pouquinho do seu trabalho. Sim. Para a gente dar uma relaxada nesse assunto que deixa a gente nervoso, né? E sobre o seu trabalho? Então, Geraldo, como eu falei, né, eu trabalho na saúde há 15 anos. Sim. Mais precisamente na área da enfermagem, né? Lidando diretamente com as pessoas. Você lidou com muita Covid? Muito. Desde o início. Sim. No famoso Fica em Casa, nós não paramos. Vocês não ficaram em casa nem um pouco, né? Ficamos um dia em casa, graças a Deus. O Fica em Casa, ele é bem selecionado. Bem selecionado, exatamente. Tem um outro entrevistado que vai participar logo mais, na próxima entrevista. Ele é da área de eventos. No caso, o Fica em Casa para ele funciona, né? Coitado, né? Imagina, acho que foram 10 milhões de empregos, né? Perdidos, 10 milhões de pessoas sem emprego por causa do Fica em Casa. Certo. Eu estou aqui para dizer se sou a favor ou sou contra, mas as coisas foram muito mal coordenadas no país. Muito. E mesmo assim o país não quebrou. Não. Isso é incrível. Tá? Exatamente. Mas você não pôde ficar em casa nem um dia, teve que trabalhar em dobro. Né? E falando um pouco aí da minha profissão, Sim. é uma profissão que exige muito da gente, muita dedicação. Atualmente, né, nós passamos por um período muito difícil. Sim. Foi o período da pandemia, perdemos aí inúmeros colegas de trabalho mundialmente. Graças a Deus não foi o nosso caso aqui em Andrelândia, perdemos nenhum Colega de trabalho? colega de trabalho, não, Tá. graças a Deus. Sim. Né? E, assim, é o que eu falo sempre para as pessoas. Muitas pessoas às vezes me procuram para conversar antes de ingressar na faculdade, ou até mesmo fazer um curso técnico, né? Dentro da área, para saber o que eu acho, o que eu deveria falar. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: gostar é muito pouco da enfermagem. Sim. Gostar é muito pouco, a gente tem que amar. Ah, Tem que amar, entendi. porque Entendi. a gente lidar com os momentos mais felizes, né? Sim. No caso são o nascimento de crianças e tal. Sim. São os Mas momentos também mais difíceis que eu, no caso, é uma perda de uma a pessoa. perda de Pois pessoa. Mas e já aproveito para te parabenizar pelo profissional que eu conheço. Obrigado, né? obrigado. Já aproveito para te parabenizar por isso. Obrigado. E voltando, né, a respeito da questão política, né, lembrando que nós estamos fazendo essa conversa boa, descontraída aqui, porque nós estamos na última semana, na reta final desse segundo turno, em que o Brasil vai escolher entre o PT e o Bolsonaro. Ou melhor, entre o Lula e o Bolsonaro. E aí nessa questão, Vado, para finalizar nossa conversa, Certo. eu sei que você é uma pessoa muito de família, preserva a sua fé, os seus valores, né? Já me falou isso. E o que interfere, o que te faz enxergar que o Bolsonaro é o melhor candidato para o tipo de pessoa que você é, uma pessoa de fé e uma pessoa de valores? Explica para mim por que não é o Lula. Geraldo, então, é uma questão muito fácil de falar, né? Sim. Hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, a gente consegue estar verificando, no caso, cada político mais profundamente. Sim. O Bolsonaro é um defensor ferrenho da família, né? Dos valores. Ele, cristão, defende, né? Que é o Sim. meu caso, que sou cristão, ele defende Sim. assim, ferozmente, né? Inclusive
recentemente ele praticamente ofereceu asilo, né, aos padres e freiras que estão sendo expulsos de seus países, né? Ele porque por um país apoiado pelo Lula, né? No caso, o Daniel Ortega, né? O Daniel Ortega, um ditador, se vocês não têm informação sobre ele, o Daniel Ortega é um dos ditadores que se beneficiam financeiramente e de amizade, né, com o Lula, né? Durante o governo de Dilma ele foi muito beneficiado, né? E também durante a participação dele aqui no Foro de São Paulo e toda aquela coisa, os faz muito amigos, né? Então, o que acontece? Essa proximidade deles nos preocupa muito, porque Ortega proibiu eventos religiosos católicos e prendeu padres e freiras lá, né? Então, isso é uma perseguição religiosa, proibiu missas, procissões. O motivo foi aquele fato, né? Quando o governo ali ele estava sendo muito agressivo com a população que manifestava contra ele, a população começou a se esconder nas igrejas para se proteger da agressividade do governo. Justamente. E foi aí que ele criou esse ranço contra os padres e freiras e proibiu missas, procissões, e prendeu padres, né? E está uma situação séria. Mas eu não sei se você assistiu, Vado. Pouco depois desses fatos, isso faz pouco tempo, o Lula participou de uma entrevista na Espanha. Tá? E quem quiser ver depois, se quiser nos comentários pedir, eu passo o link. Nessa entrevista na Espanha, ele diminuiu a responsabilidade do Ortega, dizendo que, olha, ele está muito tempo no poder, mas a Merkel também ficou um tempão no poder e ninguém falou nada. Sim, eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo, né? Então, pois é. Ou seja, eu estou querendo saber o que você acha sobre prender padres e freiras e tal. Ele falou assim, olha, o Lula respondeu, olha, eu não sei o que essas pessoas fizeram. Ou seja, em momento algum, ele condena o amigo Ortega. Não. Né? Então, é bem complicado. Mas nós estamos aí caminhando, né, para o nosso final dessa eleição. E eu vou te dar, assim como eu fiz com um outro entrevistado, né, eu vou te dar um espaço para você trazer sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre você, o Vado, que é técnico de enfermagem, né, trabalha 15 anos na área, representa também os negros, né? Então é uma questão importante, porque tem um detalhe, né, que a gente já conversou muito, eu tenho muita amizade com o Vado sobre isso. Partidos políticos que se acham donos das causas e das minorias. Não existe isso. Não existe isso. Nenhum partido político é dono de causa nenhuma. Né? Então, é importante demais a gente ter essa presença, essa nossa diferença, essa mistura de culturas diferentes. Com né? certeza. E com isso, muito importante, as suas palavras finais para os nossos andrelandenses e também todos que acompanham a revista. Então, pessoal, quero aproveitar aqui o espaço do grande amigo Geraldo. Bem, através desse bate-papo nosso aqui, pedir para vocês, andrelandenses, que assistirem os vídeos, repensem nos seus votos. Vocês que não votaram no primeiro turno, vamos às urnas, vamos votar da melhor forma possível, aquela forma que vocês acharem que vai ser melhor, não para nós adultos hoje. Vamos pensar nas nossas crianças, nos nossos filhos, netos, bisnetos e etc. Então é isso, dia 30, bota 22. Muito bem. Geraldo, obrigado pela valeu. oportunidade. Valeu, meu amigo. Prazer.